Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e água em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. A Central da Construção está com ofertas especiais nesta quinzena do cliente. Treliça Super LV com 6 metros, 33,79. Forro PVC Plasnog, 23,90. Conjunto acoplado Luzarte Évora, 339,90. Argamassa AC2 Solomassa, 13,90. Estamos na Rua Peregrino de Carvalho 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança pra fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA para quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. Eu fico aqui sentado no estúdio pensando sempre o tamanho da relevância e também da importância em se discutir todas essas ações que são referentes à desigualdade social em nosso país, em nosso mundo. E quando essa desigualdade também é banhada pela desigualdade racial, parece que esse questionamento se torna ainda mais interessante a nível, sim, de discussão. Hoje o nosso programa fala sobre persistir, resistir e jamais desistir. É essa a consciência, fazendo uma alusão ao dia 20 de novembro, onde a gente comemorou o Dia Nacional da Consciência Negra. E muito ainda há para se resolver em relação a essa temática. Sejam todos bem-vindos, essa é a edição de hoje do seu Ponto de Vista.
Olá, você que nos acompanha a partir de agora, deixa eu pedir permissão para entrar na sua casa. O Ponto de Vista está no ar nessa segunda-feira, 19h20. Você sabe, hora marcada com o J. Lopes aqui na sua TV Sol. Você que está acompanhando o nosso programa através das redes sociais, elas que aparecem aqui embaixo, @TV Sol Patos, você encontra no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também tem o nosso portal, o Portal TV Sol, onde você pode acompanhar todas as notícias e também acompanhar o nosso programa. Você que é o nosso amigo da Brisa TV no canal 184, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso programa traz uma temática super interessante, super relevante, que tem uma importância extrema para ser discutida nos contextos atuais, principalmente nos contextos atuais. A gente fala do Dia Nacional da Consciência Negra, trazendo um subtema: persistir, resistir e jamais desistir. É essa a consciência. E para tanto, nós trazemos hoje um convidado super carinhoso, ele que tem uma carisma, uma autoestima super elevada, ele que é também lá da cidade de Ipueira. Tem muitas pessoas que são de lá, que são amigos em comum entre eu e ele. Eu tenho uma grata felicidade de trazer você, Júnior Dantas, ator, jornalista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Júnior. E que alegria estar aqui hoje com você, para a gente conversar, para falar desse tema, né, que é tão importante, como você falou, que é um tema que tem que ser discutido todos os dias, em casa, na escola, nas rodas dos amigos e aqui também em programas tão legais como o seu. Que coisa boa, Júnior. A gente que agradece a sua disponibilidade. Eu sei que agora, passados, a gente está agora, mais uma vez, com esses movimentos das altas dos casos de Covid, mas a gente teve agora, né, uma normalidade das atividades. Eu sei que sua agenda deve estar bem aí corrida e a gente que agradece em nome da TV, em nome do Ponto de Vista, a sua participação. Júnior, um tema que indiscutivelmente, e principalmente depois que foi colocado através de lei, é uma discussão pertinente nos contextos sempre. Eu não falo dos contextos atuais, mas eu cito isso na minha introdução do programa, devido a essa gama de tecnologias que facilitam ainda mais o não entendimento dentro dessa discussão. E antes de você se apresentar de cara, eu já pergunto, né? Qual a importância em se discutir de forma ainda mais precisa, ainda mais firme, todas essas ações que giram em torno da discriminação racial? Para mim, esse é um tema, né, que eu tenho discutido e aprendido, lido muito todos os dias. A gente está num processo ainda, claro que estamos caminhando lentamente, mas muito avanço já existe, né? Eu não lembro, quando eu era criança, conversar com minha família, por exemplo, sobre tons de pele, sobre cabelo crespo, sobre os traços negroides, né? Na escola também, não ter livros que tenham personagens ou com histórias de protagonistas, como um príncipe ou um super-herói, nem nos desenhos animados que eu assistia, né, quando era criança. E os programas de TV também, né? As apresentadoras todas loiras, com as ajudantes de palco também todas loiras. Então, assim, claro que eu não tinha muita noção naquele período, quando era criança, né, dessa falta de representatividade, né? E eu fui crescendo e entendendo que não tinha esses personagens, e acho que agora o meu trabalho vem trazendo um pouco disso, né? Essa carência que eu tive na minha infância, mas também uma carência de outras gerações também, de pessoas que vieram antes de mim. E apesar da gente estar discutindo isso, como você falou, com toda essa tecnologia, mas ainda é muito pouco se a gente for comparar com a população brasileira, né? Nós somos mais de 50% da população brasileira. Então, por que nós não estamos ocupando mais esses espaços, seja na política, seja na capa da revista, seja na novela, no filme, nos livros, né? Então, esse meu trabalho, que é todo um trabalho de empoderamento, de autoestima, de você se reconhecer, né, e se aceitar como você é, e claro, também trazendo toda a questão da ancestralidade e da nossa história, como ela realmente aconteceu, né? Porque na época que eu lembro que eu ia para a escola, eu aprendia que as pessoas foram escravizadas, elas vieram para o Brasil, né? Mas não fala do passado, da história, quem elas eram, né? Reis, rainhas, e que foram sequestradas para vir para cá. E então, através do meu trabalho, né, do teatro, eu tento trazer todas essas histórias
e fazer com que chegue nesse público, né, infanto-juvenil, que eu acho que é um público muito legal para se começar a trabalhar e trazer essas informações. Você pontuou dois termos que eu acho muito interessante nos contextos atuais, quando a gente fala de representatividade. E aí eu faço uma ponte em quando se tornar representação e representatividade, que ao meu ver são duas logísticas diferentes. Representação você escolhe, representatividade você é escolhido. Na sua opinião, você que tem um trabalho muito relevante em relação a essas dinâmicas do contexto racial para o contexto, por exemplo, cultural, do entretenimento, como você enxerga a falta, e aí eu não falo da falta da ausência de existir, mas da falta de se deixar escolher e se deixar mostrar essas representações. O quanto a gente perde e o quanto isso facilita para que esses índices, por exemplo, de assassinatos, esses índices de violência continuem a crescer. Onde a gente perde quando a gente não se encaixa nessa representação? Eu acho que a gente vive num país em que a cultura, a arte, ela não é colocada em primeiro lugar, né? Talvez agora, na pandemia, a gente começou a perceber de como é importante ter esses artistas e que tudo o que eles produzem, como livros, músicas, filmes, séries, foram especiais nesse momento, né? E eu acho que quando você começa a trabalhar esses temas, principalmente nessa fase, né, da primeira infância, claro que o meu trabalho é para toda a família, né? Porque mesmo as pessoas adultas, a gente tem uma criança aqui dentro. Eu acho que quando as crianças recebem essas informações, elas crescem com outro senso crítico, elas têm outra forma de ver o mundo, elas se aceitam mais. Então, eu acho que tudo isso, né? Infelizmente, a gente também vive num país que não tem teatro em todas as cidades, né? O teatro ainda é algo muito elitizado e, às vezes, até incomoda ter um ator negro fazendo um protagonista, representando a sua história ali em cima do palco, né? Eu acho que chega dos atores negros fazerem só aquele personagem que é de abrir porta, de servir mesa, o que foi preso, e trazer narrativas mais positivas, né? Para que esses índices, como você fale, mude cada vez mais. A gente vive num país que é totalmente racista, né, onde as pessoas falam que não são racistas, onde esse racismo é estrutural e velado e muitas vezes naturalizado, e os índices de violência são altíssimos, né? Se você for as maiores índices de pessoas pretas são pessoas pretas, pessoas desempregadas, e então a gente tem muito ainda a lutar, e eu acho que eu estou fazendo um pouquinho, né, assim, um grão de areia, é toda uma continuação, né, de uma luta que vem de muitos anos. Pontuar para você que assiste o nosso programa, e eu também vou deixar esse espaço para que o próprio Júnior Dantas ele possa se descrever, se colocar. Júnior ele tem hoje um trabalho muito bonito em relação a essa informação indo diretamente na fonte, indo diretamente no início do processo, que são nas crianças. Ele recentemente, e aí eu vou deixar para a gente citar isso mais para frente, tem dois projetos bastante de uma significação bastante grande em termos de tratar desse conteúdo, e aí a máxima que a gente coloca nessa discussão é justamente a representatividade que ele vem causando diante dos seus projetos, diante das suas atuações e dos seus trabalhos, principalmente nessas pessoas que são essas crianças, e como a gente sabe que daqui a pouquinho vão ser ainda mais pessoas pensantes, vão ser ainda mais pessoas protagonistas dentro do nosso contexto social. Júnior, eu faço essa pergunta de representação e de representatividade porque eu vejo uma certa necessidade, e aí quando eu falo eu vejo, eu também falo acompanhando esses índices que normalmente os jornais expõem, e quando não expõem a gente vai até as mídias, a exemplo da mídia ninja, por exemplo, captar essas informações sobre esse nosso contexto de discussão. E essa urgência da luta antirracista no contexto social, essa importância que se ter essas atuações, esses trabalhos, para se desenvolver também essa consciência nessas crianças, por exemplo, que é onde você está hoje com os seus trabalhos. Mas lembrando que não foi fácil e nunca será. Você, em conversas anteriores a essa nossa de hoje, me falava da dificuldade e
como é interessante que essa dificuldade ela ainda persiste, por exemplo, 22 anos, 28 anos depois, por exemplo, que é a minha idade. Como que você enxerga essa não modificação desses pontos que entravam, né? A gente vê o mesmo contexto travando as mesmas possibilidades, os mesmos processos de pessoas, por exemplo, negras, de pessoas pardas, de pessoas indígenas, né? Como que você avalia, em uma linha histórica, dentro das suas atividades, todo esse processo de dificuldade? Pegando o seu gancho também dessa luta antirracista, né, que é uma luta que é de todas as pessoas, não só das pessoas negras e pretas, mas de todo mundo tem que abraçar e se questionar, refletir o que é que ela poderia fazer para combater o racismo, né, porque essas histórias, elas se repetem todos os dias, e a gente tem que levar, sim, esses temas para todas as rodas, como eu falei, está no churrasco, está na casa, está na escola, porque isso é muito importante. E você sempre ficar atento para o que as pessoas estão falando, né? Porque às vezes, como eu falei, o racismo ele é estrutural, ele é tão naturalizado que às vezes as pessoas fingem que não estão percebendo, ou falam, foi só uma piada, eu estava só falando uma brincadeira. Então, assim, tem um leque de coisas que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, algumas expressões racistas, como você trata as pessoas, se questionar se você está no restaurante, por exemplo, quantas pessoas pretas estão ali sentadas, aproveitando aquele restaurante ou está ali servindo as mesas. São coisas, às vezes, que se parecem simples, mas que é legal, muito legal, questionar tudo isso. Então, assim, com relação às dificuldades, eu acho que ser artista no Brasil não é fácil, ser nordestino, e falar desse tema também, né? A gente vive num período também que, apesar de toda essa mídia, as redes sociais ajudarem muito a gente chegar até as pessoas, mas as pessoas também, elas se escondem atrás disso e falam coisas absurdas, escrevem coisas absurdas, fazem ataques, e isso a gente vê todos os dias, né? E parece que cada vez mais está crescendo, porque hoje com as tecnologias, os celulares, tudo está sendo filmado. Então, assim, não tem mais como esconder. E a gente tem que sempre ficar lembrando, racismo é crime, é inafiançável, e você tem que estar ligado nisso tudo. Com relação à minha carreira, né, fazendo um traço dessa trajetória toda, eu saí de Ipueira, né, da nossa cidade, essa é uma cidade muito pequena, um lugar onde não tem um teatro, espaço físico, né, e eu acabei escolhendo essa profissão de ator para seguir, de jornalista também. Então a gente sempre está procurando outros lugares, cidades maiores para estar desenvolvendo tudo isso. Eu acho que atualmente eu moro no Rio de Janeiro, né, então foi uma longa trajetória até aqui para eu estar conversando com você sobre esse tema, mas é você chegar num lugar onde você também não tem família, onde você não tem amigos e que você tem que mostrar quem você é, construir uma história, acreditar, que eu acho que essa coisa de você persistir é você acreditar muito no que você quer, acreditar muito nos seus sonhos, porque eu não vou negar, tem vontade que dá vontade de desistir, né? Eu até brinco, nossa, tem um eu quero continuar, no outro eu quero desistir, porque a gente está sempre se questionando, né? E a gente está sempre querendo chegar em algum lugar que eu também não sei que lugar é esse, né? Nós seres humanos, parece que a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. Então, acho que é muito legal, assim, a gente ter os pés no chão, focar no que a gente quer, ter muita esperança, sonhar não custa nada, né? Sonhar é de graça. Então, e focar, eu acho que é isso, fazer o bem, usar o seu trabalho para ajudar outras pessoas, né? Para fazer com que elas pensem mais. Eu fico muito feliz quando recebo o retorno dos espetáculos, né? As pessoas falando que saíram mais reflexivas ou comentando as partes que se identificaram. O meu trabalho eu trago muito sobre a minha história também, né? Sobre essas dificuldades, sobre toda essa questão de persistir. E isso é legal porque ela vai diretamente com as pessoas, né? As pessoas se reconhecem naquela história. Porque a vida, ela é maravilhosa, mas ela não é fácil, né? A gente vive vários ciclos de altos e baixos, mas eu acho que é isso, é manter a paciência, né? Essa palavra que os mais velhos sempre falam, né, com tanta sabedoria, entendendo o tempo, as coisas nem sempre vão acontecer quando a gente quer, no nosso tempo,
e acreditar. Essas tuas falas, e eu já aproveito e pego um gancho, e eu queria que a gente discutisse um pouquinho ainda mais sobre isso. Você começou a falar dessas dificuldades, início de carreira, e eu queria falar da questão de ocupação de espaço, por exemplo, e a gente tem notórios índices, e nem precisaríamos desses índices por onde a gente quer que passe, a gente consegue notar isso, que a ocupação de espaço para protagonismo, por exemplo, ele ainda não é algo que seja muito próximo da realidade que a gente imagina que deva ser a mais correta. Por exemplo, a gente vê os piores empregos ainda ocupados por pessoas ou pobres, ou negras, ou uma determinada classe financeira. A gente, por mais que tenhamos gênios da cultura, e aí eu não falo de apenas uma arte, mas das artes que são desenvolvidas, a gente ainda não vê um tamanho espaço, por exemplo, na televisão ou nas mídias, por exemplo, para se divulgar o seu trabalho. E eu faço a seguinte pergunta: você é negro, é nordestino, e o tamanho desse peso que você carrega para tentar segurar o que você acredita que é o mais positivo para a tua vida, que é a arte que você desenvolve. Qual o tamanho desse peso? E a segunda pergunta, o porquê carregar esse peso? Então, eu acho que quando a gente nasce, né, a gente nasce sem preconceitos e aí a gente vai aprendendo, né, desde as nossas primeiras referências, o que é certo e o que é errado. E aí nos ensinam que tudo que é preto é feio, que o cabelo crespo é ruim, então tentam sempre colocar isso de forma muito negativa. Então, quando você fala com relação aos empregos, né, de como a gente precisa ocupar esses lugares, é porque dizem que a gente não tem capacidade para isso, né? Quando, na verdade, nós somos maravilhosos. Se você for ler a história, você vai ver que temos grandes cientistas, matemáticos, engenheiros, pessoas que inventaram várias coisas incríveis e que nem sempre está associado, né, a quem inventou, às vezes, porque durante muito tempo a história ela só foi contada por pessoas brancas, né, o olhar daquela pessoa branca. Então, eu acho que é uma luta diária, é uma bandeira assim, que eu levanto, como você falou, de ser uma pessoa negra, nordestina, e chegar em uma outra região, né, para ocupar esses espaços. Ainda é muito pouco, como eu falei, assim, se você for comparar com a população brasileira, né, a gente precisa sim estar em cima do palco, falando sobre esses assuntos, contando as nossas histórias de forma positiva, para que as pessoas se vejam representadas naquela história, se reconheçam e que pensem e falem, sim, é possível, eu vou conseguir também. E acho que eu sempre pego esse meu trabalho para também fazer uma transformação em mim. É como se fosse uma terapia, é como se eu estivesse transformando isso, né, coisas que poderiam ser negativas em mim, transformando em coisas positivas e ainda ajudando a outras pessoas. Eu gosto muito quando os adultos vêm falar comigo, por exemplo, nossa, se eu tivesse assistido essa peça há 30 anos atrás, como eu teria crescido mais empoderado, como eu teria sido outra pessoa, né, com todas essas referências que você traz na peça. Porque, na verdade, a gente fala muito sobre a questão da ancestralidade, sobre o colorismo, né, que são os tons de pele, sobre as características físicas, sobre a nossa história e de como aqui também no Brasil tivemos tanto pessoas negras, né, importantes para a construção desse país, pessoas que nem sempre estão nos livros de história, né, ou nem sempre a história é contada como ela realmente aconteceu. Então, trazer tudo isso, todas essas informações que eu também ainda estou aprendendo, né? Ainda estou nesse processo, estudando, é muito legal assim para mim. É como se eu estivesse contribuindo de alguma forma com essa transformação. Você termina essas suas palavras falando de transformação e eu faço uma última pergunta antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco e é sobre isso e eu trago uma ponte para um factual. Nós estamos aí vivendo a Copa do Mundo e recentemente, 2 dias atrás, a gente viu, né, o que aconteceu com o nosso querido Gilberto Gil
recebendo toda aquela carga negativa de pessoas dotadas de falta de educação, falta de empatia e falta de conhecimento em relação a ser e estar na sociedade. E aí eu te faço a seguinte pergunta, e eu queria que você me respondesse enquanto jornalista, tá certo? As pessoas, obviamente, não estão preparadas, elas não são educadas para esse convívio e para ajudar a desigualdade social e racial a ser extinta. Na sua opinião, o que é que está faltando para que isso melhore? E eu queria que você comentasse esse episódio do Gilberto Gil. Esse episódio é um fato lastimável, assim, né? Primeiro, porque infelizmente essas coisas elas acontecem todos os dias. Eu acho que por ser com Gilberto Gil, isso ganha, né, essa grande proporção, mas essas histórias elas acontecem todos os dias, seja na Copa do Mundo, seja na rua, seja no trabalho, dentro de casa. E eu acho que a gente pensar o que é que a gente pode fazer, eu acho que é refletir, é um trabalho individual de cada pessoa, o que é que a gente pode fazer para combater esse racismo, a partir desse caso, como que eu posso pensar em coisas realmente para poder mudar o mundo, assim, porque eu acho que realmente é uma luta de todo mundo, né? E aí você imagina, aconteceu com Gilberto Gil, um gênio, uma pessoa que é um patrimônio, né, assim, do nosso país, com toda a história dele, com todo ele é muito conhecido, né, no mundo inteiro, e aconteceu com ele. Imagina com as pessoas que são anônimas, né, o tamanho da crueldade, né? E como você falou, é uma falta de respeito, é uma falta de empatia. Só o fato de ele ser uma pessoa mais velha, a gente já teria que olhar para ele, né, de outra forma. Então, assim, é uma coisa absurda, inadmissível. Mas, assim, da mesma forma que ele teve essa coisa negativa em cima, foi uma onda de muito amor também. As minhas redes sociais tá chegando muita coisa legal, de mensagens, de pessoas enaltecendo, né, a pessoa que ele é, o artista que ele é, tudo que ele significa para a gente, a importância que ele tem para a nossa cultura, não só no Brasil, como no mundo também. E ser essa pessoa, essa entidade que ainda está por aqui, que a gente tem que aproveitar muito e respeitar muito, né? Coisa boa. Júnior, não sai daí. Pessoal que acompanha nosso programa, hoje a gente está falando de persistência, de resistência e de não desistência em relação a uma consciência muito rica e que a gente sabe que contribui muito para o nosso contexto social, para a nossa história, para a nossa cultura, enfim, contribui de verdade para que a gente tenha hoje uma existência válida nesse nosso mundão de meu Deus. A gente faz uma rápida parada, mas daqui a pouco a gente volta com o seu ponto de vista. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233.
O Start para sua saúde e bem-estar começa com movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno, além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço Kids, com brinquedos e diversão para as crianças, e um espaço Zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou. Com treino certo, equilíbrio e comodidade é na Start Academia. Movimente-se e vem para a Start. Seu ponto de vista dessa segunda-feira está de volta. Você que ainda não acompanhou o início do nosso programa, não se preocupa. Ao final você pode ir nossas redes sociais, no nosso perfil lá do YouTube e acompanhar na íntegra o nosso programa. Hoje a gente recebe Júnior Dantas, ele que é jornalista, ator, é uma figura que, na minha opinião, e aí cada pessoa tem o seu conhecimento específico, dentre os meus olhos em relação aos trabalhos afro, é uma das pessoas que eu considero de maior destaque e ele faz presença hoje no nosso programa, a gente aqui na cidade de Patos e ele lá do Rio de Janeiro. Júnior, a gente fala hoje da nossa temática persistir, resistir e jamais desistir. É essa a consciência. E eu trago para esse nosso segundo bloco literalmente você e os teus trabalhos enquanto ator, também enquanto jornalista, mas a gente sabe que uma atuação de destaque em relação aos teus projetos, né, no mundo das artes cênicas. E como que começou tudo isso? Como que você se identificou? Eu estou cansado de escutar essa conversa lá da escola, de uma professora, mas eu queria que você conversasse com a gente, para todo mundo que está nos acompanhando nessa edição do programa de hoje, sobre como surgiu o Júnior Dantas, ator, e o tamanho, né, da importância que você tem hoje, e não vale, tá, deixar esse ego guardadinho, não pode colocar para fora. A gente sabe que você tem uma importância muito grande em relação a esses trabalhos. Então, eu adoro contar essa história. Você, como você falou, já ouviu algumas vezes. Eu sou de Ipueira, né, uma cidade que fica no Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba, a terra também do J. Lopes, meu conterrâneo. E foi em Ipueira que eu comecei a me interessar pelo teatro, porque na minha infância, com muitas referências dos circos que chegavam, ou do carro de som que anunciava que ia ter um filme projetado na parede do mercado, mas tinha um grupo de teatro na cidade chamado Raio de Cultura. Isso eu ainda era criança, mas nesse mundo lúdico, na minha cabeça, eu queria fazer parte daquelas histórias, né, daquele grupo de atores, e foi aí quando eu comecei a me interessar pelas artes cênicas. E aí, na escola, eu fazia apresentações, na igreja também, né, aquela história das cidades que não tem um teatro, espaço físico para a gente se apresentar, então você improvisa. É na quadra de esportes, é na rua, e isso sempre foi muito bem recebido na minha casa, né, pela minha família, pelos meus amigos. E para mim era algo que eu já sabia que eu queria ser desde criança. Mas tem um episódio na minha infância, né, que quando eu estudava, a professora levou o livro, né, o clássico, O Pequeno Príncipe, para a sala de aula. Nós lemos o livro e a professora falou que a gente ia transformar numa peça de teatro. Então, como eu já gostava de teatro, eu pulei na frente da turma, falei que queria ser o príncipe, e ela falou que eu não poderia fazer o personagem porque eu não tinha os olhos claros nem o cabelo loiro, né? Deu o personagem para um outro colega da turma. Eu cresci com isso, né? E de Ipueira eu fui morar em Campina Grande, foi quando eu fiz a faculdade de comunicação social, jornalismo, já fazendo teatro também em Campina, né? Profissional, foi quando eu tirei meu registro profissional. E quando eu entrei também num teatro pela primeira vez, que era o Teatro Municipal Severino Cabral,
E o período da faculdade eu também fazia os espetáculos, que era como eu também me mantinha em Campina Grande, né? Fazendo as despesas para ficar lá durante a faculdade. De Campina, eu fui morar em Angra dos Reis, fui com mais 2 amigos que eram artistas também, que eram da minha companhia de teatro em Campina Grande. E quando eu cheguei em Angra, com 15 dias já comecei a trabalhar num jornal. E com 2 meses estreiei meu primeiro espetáculo lá, só que eu aproveitava o jornal para pedir patrocínio, ia fazer uma matéria, saía divulgando, pregando os cartazes na parede. E foi assim que eu fui ficando em Angra dos Reis, morei lá 5 anos, dei aula de teatro durante 2 anos também num projeto lá. E eu doido para vir para cá, para o Rio de Janeiro, mas eu ficava sempre muito preso a Angra dos Reis, né? Porque eu trabalhava no jornal, fazia os espetáculos e também era professor de teatro. Até que eu fiz um teste para uma companhia no Rio de Janeiro, chamada Mondé, para fazer uma peça do Ariano Suassuna, que se chamava As Conchambranças de Quaderna, e eu me inscrevi nesse teste como se fosse um ator angrense, né? Porque era uma vaga era um projeto lá de um festival que tem em Angra, e eles queriam 3 atores de Angra. E aí, quando eu cheguei no teste com esse sotaque para fazer uma peça do Ariano Suassuna, acabei passando no teste e foi aí que eu falei, o momento é agora, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. E foi quando eu larguei tudo e mais uma vez recomecei do zero no Rio de Janeiro. Então, atualmente, com jornalismo, eu trabalho mais com as redes sociais, cuido de algumas marcas, assim, junto com uns amigos também que são designers, eu faço a parte de texto. Mas estou contando assim muito por alto, né? Mas aí eu sou de uma companhia no Rio de Janeiro chamada Mondé, e quando eu resolvi fazer o meu primeiro monólogo, que chega aquele momento que o ator ele quer fazer um monólogo, né, para se sentir realizado enquanto ator, eu também optei mudar o público, né? Eu fazia muito espetáculo para o público adulto, então eu pensei em fazer para o público infanto-juvenil e fazer espetáculos que não fossem infantilizados, né? Porque as crianças, nesse ano 2022, sabem mais de coisas, têm mais informações e estão ligadas nas tecnologias, às vezes mais do que a gente, né? E aí eu lembrei dessa história que aconteceu na minha infância e eu quis contar essa história em cima do palco, e foi aí que eu comecei a procurar alguns amigos e eles entraram nessa minha viagem, aceitaram participar do projeto, e foi aí que em 2018 eu estreiei O Pequeno Príncipe Preto, que é inspirado no clássico, mas a gente trazendo para a cultura brasileira, trazendo para a cultura africana, a partir desse episódio que aconteceu na minha infância. E aí foi um espetáculo que estreou no Rio de Janeiro, era a Copa do Mundo em 2018. Eu pensava, a gente não vai dar ninguém, todo mundo vai estar assistindo o Jogo do Brasil. E, pelo contrário, o teatro era lotado. Eu ia ficar 1 mês em cartaz, fiquei 3 meses em cartaz, na principal avenida do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco, com o teatro lotado, fazendo sessões extra. E aí eu só parei de fazer o espetáculo porque começaram os convites, e aí eu comecei a viajar pelo Brasil. Então, eu passei por quase 40 cidades do Brasil. Fiz muitas temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo, conheci lugares que eu nunca tinha ido, como Goiânia, Porto Velho, sabe? Várias regiões, assim, e entendendo a importância desse projeto, né? Primeiro porque era um personagem muito conhecido no mundo inteiro e que as pessoas queriam parar para ouvir. Mas por que agora é o Pequeno Príncipe Preto? Né? As pessoas sempre associavam o Pequeno Príncipe àquele menino loiro, do olho claro, né, que viajava e que chegava nos planetas. E aí a gente mudou toda a história, como se, a gente reescreveu essa história. E tem histórias incríveis para contar, como o dia histórico que foi no Teatro Municipal de São Paulo, que o Teatro Municipal de São Paulo só recebe ópera e balé, então ter uma peça de teatro já é algo muito extraordinário. Então eu nem me imaginava lá, e foi um dia muito especial, Júnior? Porque também era no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E aí, quando eu cheguei no teatro, pensei, gente, não vai ter ninguém. Imagina, lá de Ipueira, eu estou na maior cidade, não é nem a maior cidade do Brasil, é a maior cidade da América Latina, São Paulo. Como que as pessoas vão me assistir se minha cara não está na TV? E quando eu cheguei, o público já dava voltas assim no teatro, várias voltas, assim, e o teatro cabe mais de 2.000 pessoas, ou seja, mais do que a população de Ipueira estava lá para assistir.
E eu quis aproveitar aquele momento o máximo possível, né? Falando o texto com muita tranquilidade, vivendo aquele momento, vendo que mais de 80% das pessoas que estavam ali eram pessoas negras, né? Que queriam ouvir aquela história. E foi quando eu pensei, nossa, eu quero continuar esse projeto, né? E vou fazer uma trilogia. Então, agora eu estou com um Pequeno Herói Preto, que faz parte dessa trilogia. Em breve vem o próximo também. Então, o Pequeno Herói Preto nós estreamos em 2021. Ele já ia estrear, só que veio a pandemia. Já estava ensaiando para estrear a peça em São Paulo. E aí veio a pandemia, a gente teve que transformar numa websérie. Então eu peguei todo aquele roteiro da peça, transformei numa websérie, onde eu conto histórias de heróis e heroínas negras do Brasil, ensino brincadeiras africanas, a fazer artesanato em casa. E essa websérie ela foi indicada como melhor série educacional e melhor roteiro. E aí quando foi em seguida, né, quando as pessoas começaram a já tomar vacina, a gente conseguiu estrear presencial. Primeiro nós fizemos online, depois estreamos presencial. E desde o ano passado eu não paro de fazer o espetáculo. Estreamos no Rio de Janeiro, viajamos por várias cidades, já fomos para Salvador, que também era um grande sonho de chegar em Salvador, que é a cidade que tem mais gente preta fora do continente africano, né? Mais de 80% da população de Salvador são de pessoas pretas. Já fomos também, ficamos esse ano em temporada em São Paulo durante 2 meses, e tem uma viagem muito especial, que foi ir para o continente africano, onde nós fomos para Angola apresentar o espetáculo O Pequeno Herói Preto e também o espetáculo Contos do Príncipe. Falar dessa viagem, que eu tenho certeza que foi uma viagem mais do que especial para você. Nós temos um material e temos um quadro no nosso programa, Júnior, que se chama Ponto a Ponto. E hoje o Ponto a Ponto é mais do que especial também pela sua participação. É algo que conta a sua origem e também talvez um dos seus projetos mais importantes de carreira. Roda o Ponto a Ponto de hoje. Estamos chegando no meu planeta. Eu nasci aqui, mas vem comigo que ele também é seu. Bem-vindo a Ipueira. Dizem que aqui é tudo feito de açúcar. É um lugar doce, lúdico, colorido e cheio de poesia. Estamos sobrevoando o melhor lugar do mundo. Eu gosto muito de brincar nessas ruas, subir nas árvores e ficar sentado nas calçadas. Aqui moram os meus amigos e a minha família. Eu conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Estamos chegando na minha escola. Eu lembro muito bem de uma apresentação de teatro que aconteceu na minha turma. A peça era O Pequeno Príncipe. Quando eu ouvi da professora que a gente ia montar essa história, eu corri e gritei na frente de todos que eu queria ser o príncipe. Mas recebi um não. A professora disse que eu não poderia fazer esse personagem porque eu não parecia com o príncipe. Que eu não tinha cabelo loiro, olhos claros. Na hora eu não entendi muito bem, porque no meu planeta e na minha imaginação poderia ser tudo. Eu fiquei triste e comecei a perceber que não existiam muitos personagens parecidos comigo nos livros, nos filmes, na televisão, nos desenhos. Aí eu tive uma ideia, saí de casa em casa e fui visitar os meus amigos iguais a mim. Aqui é a minha casa. Do lado dela tem uma árvore enorme que minha avó plantou. E minha família inteira fica debaixo dessa árvore conversando, brincando, cantando, se divertindo. Eu pertenço a uma realeza.
São reis, rainhas, príncipes e princesas. Minha mãe disse que a gente tem que se amar, se achar bonito, ter orgulho da nossa história, da nossa ancestralidade, do cabelo crespo, do nariz, da boca, do tom da pele, que a gente pode ser o que quiser ser. Aí chegou uma hora que meu planeta começou a ficar pequeno. Eu queria voar, eu queria ir para um planeta maior, eu estava cheio de sonhos. Aí eu saí por aí, conheci outros lugares, fiz novos amigos e eu comecei a perceber que eu poderia ser o que eu quisesse ser, que eu poderia ser o pequeno príncipe preto. Você acredita que começou a juntar muita gente para ouvir a minha história? Me falaram que muita gente se identificou, se sentiu representado. Seja você o príncipe e a princesa da sua vida e faça do seu lugar o seu melhor planeta. Só assim seremos de verdade. Eu sou porque nós somos. Eu sou o pequeno príncipe preto. Nossa, Júnior, a gente fica emocionado porque, obviamente, tanto você quanto eu conhecemos todo mundo que está, né, dentro dessa participação, dentro desse roteiro que você elaborou, em memória, Dona Maria, Dona Luzia, pessoas maravilhosas, né, que estiveram e espalharam luz entre nós. E, Júnior, qual o peso? Você pode ser o mais sentimental e a gente vai entender isso. Qual o peso do Pequeno Príncipe Preto, né, na sua trajetória enquanto artista? Eu acredito que foi se não foi a maior, mas uma das que você tem tanto maior consideração quanto a de maior responsabilidade em termos de te impulsionar a novos patamares. Só pegando também o gancho do vídeo, né, no momento de pandemia, quando eu voltei para Ipueira, geralmente eu vou em Ipueira muito rápido, de férias ou na festa de agosto, só que na pandemia eu fiquei 5 meses com a família e foi muito bom e ao mesmo tempo engraçado reviver coisas que eu vivia na minha infância e eu comecei a criar coisas, né? Então esse vídeo veio nesse momento de pandemia, onde eu aproveitei os amigos e a família para também embarcarem, interpretar ali junto comigo. O que eu acho mais legal é todo mundo acreditar e ir junto, né? As pessoas da minha família, pessoas que eu admiro muito, pessoas que partiram, né, como vocês têm. E eu fiz esse vídeo com a ajuda de várias pessoas, então citar nomes aqui seria quase impossível para não esquecer o nome de ninguém, mas muito, muito, muito obrigado. Esse é um vídeo que tem muito amor envolvido. E com relação à pergunta do Pequeno Príncipe Preto, realmente, sim, é um projeto muito importante para mim, né? Eu acho que é um divisor de águas na carreira. Eu acho que foi quando eu já tinha me encontrado, sim, em manter, em ser um ator, em querer ser um artista que também não só está em cima do palco, mas que está sempre preocupado em estudar. A gente tem que estudar todos os dias. Não imaginem que a vida é só o que mostra na rede social, só esse glamour. Tem muita relação. Não é sobre ser uma celebridade, né? E quando você usa esse trabalho a favor também de você e de outras pessoas, eu acho que isso cresce muito mais. Então, o Pequeno Príncipe Preto, para mim, tem uma importância muito grande, né? Muitas pessoas me conhecem a partir desse trabalho e a partir de vídeos também como esse, eu posso chegar em lugares, em cidades que não tem teatro, pessoas que antes não conheciam o meu trabalho, porque eu também aproveitei esse momento que eu estava em Ipueira e comecei a fazer outros vídeos de contação de histórias, usando o personagem do Pequeno Príncipe Preto, né? Fazendo oficinas e fazendo várias coisas muito legais. Então, o Pequeno Príncipe Preto, para mim, realmente é como se fosse o pontapé inicial. Tem aquela frase, né, que chama toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Então, eu acho que a partir do Pequeno Príncipe Preto foi que eu entendi também essa minha missão de continuar trabalhando com esse público, com esses temas, com essa temática racial e de como cada vez mais a gente precisa falar sobre esses assuntos,
nos programas de TV, no jornal, na revista, nas escolas, em casa, na roda de amigos, em todos os lugares. Então, tenho um carinho muito especial por esse personagem. Ele está guardado aqui, né, na memória, mas também o figurino está aqui guardado em casa. Estou focando agora o Pequeno Herói Preto, porque faz parte também dessa trilogia, mas o Príncipe está participando de outros projetos, que é um projeto novo que eu tenho, que é de contação de história, que é o Contos do Príncipe, onde eu faço um resgate de contos africanos, e tenho ido para... É um espetáculo que não precisa estar num palco de teatro, então eu tenho ido muito em escolas, eu tenho apresentado em teatros menores, eu posso fazer até debaixo de uma árvore, como é assim que acontece lá na África, né? A cultura, né, as histórias, elas são orais, né? Tudo acontece oralmente, e os mais velhos, eles são como se fossem bibliotecas, né? Tudo está aqui na cabeça e na memória deles, e eles vão passando de geração para geração. Aqui no nosso programa, que é o Vitrine Cultural, onde a gente sempre está trazendo alguma publicação, algum material editorial para o nosso programa que contextualize também a nossa temática. E no Vitrine Cultural de hoje, Júnior, a gente traz 3 obras bem relevantes em relação à nossa temática, lembrando que a gente fala hoje resistir, persistir e jamais desistir, é essa a consciência, fazendo uma ponte com o dia 20 de novembro, onde foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. O livro do Flávio dos Santos Gomes, De Olho em Zumbi dos Palmares, Histórias, Símbolos e Memória Social. Júnior, nada mais justo do que a gente falar, quiçá, a principal representação dessa nossa temática, que foi Zumbi dos Palmares. Sim, é de muita importância você estar aí mostrando esse livro, né? Poucas pessoas, a gente ouve muito falar sobre Zumbi dos Palmares, né? Esse dia 20 de novembro, que na verdade é um dia de reflexão, né? Mas que essa luta não vem de agora e tem muita luta ainda pela frente. Então, trazer um personagem como o Zumbi dos Palmares é fazer com que as pessoas também procurem, né? Pesquisem sobre o tema. Eu acho que a gente tem que estar muito afim de ouvir, de ler e estar atento em todas essas informações, né? Acho que hoje a gente está nesse momento onde a gente tem acesso a muitas informações, então usar isso a nosso favor. No espetáculo Pequeno Herói Preto, eu também trago as referências de Zumbi dos Palmares, de Dandara, né, que foi a sua companheira, e a importância que eles tiveram, né, na história do nosso país, né? Eles realmente ele foi um grande herói e a Dandara uma grande heroína. Também, Júnior, que é bem simbólica em relação a essa nossa temática, e eu agradeço todo esse suporte de minha mãe, Naide Lopes. Como você bem sabe, dentro dos nossos programas a gente sempre está trazendo contextualizações que sirvam de base, por exemplo, para pesquisas e não apenas para reflexões. É tanto, Júnior, que boa parte, e aí é um público fiel no qual a gente já deixa o nosso agradecimento e nosso abraço, são professores de redes municipais aqui das cidades circunvizinhas a Patos, que utilizam o nosso material para pesquisa, para debates em salas, como já aconteceu em outras temáticas, e tenho certeza que essa também será uma. E Naide Lopes, lá na Escola Municipal Francisco Quinino de Medeiros, juntamente com outros professores, eles desenvolvem ações relacionadas ao Dia da Consciência Negra, e Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é um livro bem reflexivo em relação a essas passagens que, com certeza, assim como o Júnior também nos colocou, servem de base para reflexão sobre a temática. Mas o mais importante da nossa vitrine cultural de hoje, e aí, Júnior, eu deixo para você também um comentário, relações raciais no cotidiano escolar. Como é de ciência, principalmente da parte discente e docente, a Lei 10.639/03, ela regulamenta a obrigação do trabalho sobre essas ações, reflexões, a história afro-brasileira e também africana, é lei, e esse livro da Maria Helena Viana Souza retrata muito bem todas essas questões, que sim, é um alicerce profissional, também pedagógico. Júnior, qual a importância da regulamentação dessa lei? A gente tanto falou e tanto discutiu aqui já no nosso debate a ausência de oportunidades para se discutir sobre essa temática, e a lei vem para dar um parâmetro de regulamentação em relação a essa discussão. Muito importante, não é verdade?
É uma lei muito importante e, ao mesmo tempo, a gente questiona por que tem que existir uma lei, né? Quando, na verdade, a gente já deveria ter acesso a esses temas, discutir esses assuntos na escola desde sempre. Eu, às vezes, fico me questionando, nossa, eu para a escola, eu estudava sobre os deuses gregos e eu não tenho informações sobre os orixás, né? Os meus livros de história tinham sempre as pessoas negras como escravizadas, sempre carregando alguma coisa na cabeça ou carregando uma pessoa branca dentro de uma rede. E por que não está falando as coisas positivas, né? Porque sempre nos traz de forma negativa. Eu lembro que às vezes eu ia o desfile do dia 7 de setembro, né, como uma pessoa escravizada, com uma calça, né, e como fosse feito de saco, com correntes nos braços. A gente sabe, sim, que isso faz parte da nossa história, mas assim que tem algo muito maior e outras formas de apresentar. Então, que as escolas não pensem só no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que esse seja um tema do ano inteiro, que apresente para os alunos, para as crianças, os estudantes, artistas, músicas, livros, filmes e muitas outras coisas que realmente tragam essa nossa história. Muitos professores me procuram muito, né? Eu visito muitas escolas. Eu acho muito legal também quando, inclusive, né, a professora Naide já fez um trabalho em cima do Pequeno Príncipe Preto, né, onde as crianças escreveram cartas para mim, fizeram vários desenhos para mim. E, assim, é muito emocionante, né, quando você rompe essa barreira só do teatro, né, porque o meu trabalho é no teatro, e você chegar em outros lugares e esse trabalho ir ecoando, né, esse trabalho... eu sempre penso uma coisa, o meu trabalho ele não acaba quando a cortina do teatro fecha, né? Quando a peça acaba, está apenas começando, porque daí que vem as reflexões, daí que vem os questionamentos, e isso chegar nas escolas é muito importante. Então a gente precisa sim ocupar mais escolas, a gente precisa de mais professores pretos, a gente precisa de mais diretores também, que as pessoas pretas não sejam só aquelas que estão varrendo ou fazendo a merenda da escola, que a gente consiga cada vez mais também chegar nas universidades, né? A gente também sabe que tem as cotas também, que é um assunto também que é muito polêmico, mas muito necessário, assim como essa lei que existe nas escolas. Júnior, mas se os livros não contam, se as pessoas não contam, nós vamos atrás das histórias. E por falar em ancestralidade, você fez uma viagem e eu acompanhei nas suas redes sociais e eu deixei para perguntar sobre essa viagem justamente já pertinho do final do nosso programa, porque eu tenho certeza que mexe muito com o emocional, que vai além, com certeza, do seu profissional. Você foi até a Angola, levou o Super Nagô para fora do Brasil. Como que foi essa experiência? Você esteve em um solo africano que muito respira a nossa conversa de hoje, essa cultura afro. Como que foi essa experiência? Nossa, é uma experiência que eu tenho que procurar palavras para contar como foi. Na verdade, tem muito a ver também com o tema de hoje, né, de lutar, de persistir, porque não é fácil chegar até lá, não é barato fazer essa viagem, né? E a gente começou com uma campanha na internet, pedindo ajuda para o público, para os amigos, para os familiares. E na primeira data que a gente marcou, a gente não conseguiu, e conseguimos viajar em outubro passado. Então, uma viagem que é super recente e que realmente mexe muito comigo, né? Que é como se eu estivesse fazendo o caminho inverso, atravessando o oceano, onde essas pessoas escravizadas, né, fizeram todo esse caminho para chegar aqui no Brasil. Então, lá, eu quis aproveitar ao máximo, assim, de toda a cultura, de todo o carinho que as pessoas nos deram lá, porque eles consomem muito da nossa arte, eles conhecem vários artistas, eles são muito vidrados assim nas nossas telenovelas também, e eu fiquei muito feliz que eles conhecem vários artistas negros, tipo Djavan, Alcione, Lázaro Ramos, Thais Araújo, Isa, Ludmilla, e eles vêm falar com uma propriedade, assim, cantando as músicas, falando das telenovelas também. Então foi um lugar que eu me senti muito abraçado.
E eu quis aproveitar muito lá, né? Não só apresentar no teatro, que foi quando eu apresentei o Pequeno Herói Preto, mas eu também visitei escolas públicas. E nesse lugar também a gente participava de várias conversas, e lá eu fiz o Contos do Príncipe, que é um projeto que eu faço de contação de histórias, e é muito... Eu pensava, nossa, que engraçado eu ir para a África e falar sobre esses contos africanos. Mas são tantos contos que eles às vezes também não conhecem, né? Aliás, o continente africano tem 54 países. Então, assim, a minha meta agora é percorrer outros países. A gente já está negociando também para levar os espetáculos ano que vem para outros países também do continente africano. Então, eu estou tentando descrever em palavras, né? Mas realmente foi uma viagem muito emocionante, uma viagem que com certeza eu nunca mais vou esquecer. E também quero agradecer, né, a todas as pessoas que contribuíram para que essa viagem acontecesse, né? Porque realmente foi com a ajuda de muitas pessoas, e tem coisas que foram muito importantes. Por exemplo, no Pequeno Príncipe Preto, a minha melhor amiga no espetáculo é uma árvore baobá. Então, quando eu cheguei em Angola, eu fiz questão de conhecer um lugar, né, que é um vale, que eles chamam de Santuário do Baobás, um lugar onde só tem árvores baobás, né, que são árvores sagradas, árvores de ancestralidade, árvores de muita vida e que são enormes, dos troncos bem largos, e que elas duram anos e anos, centenas de anos, né? 100 anos, 200 anos. E eu já tinha um clipe, né, com essas árvores baobás aqui, que eu gravei com a dona Ruth de Souza, né, que foi a primeira atriz negra a ser protagonista de uma novela, a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, e foi um dos últimos trabalhos dela, porque aqui no Rio a gente tem algumas dessas árvores, né, que foram trazidas por pessoas escravizadas, e eu quis aproveitar muito lá, né, desde ir em lojas de tecido e comprar tecidos com estampas, né, como essa camisa aqui, estampas africanas, ouvir histórias dos mais velhos, ficar perto das crianças, né, que são muito sinceras, e era muito legal. Por exemplo, eu apresentava a peça num dia, no outro dia, quando eu chegava lá no teatro, as crianças já estavam lá, mas elas tinham ido assistir a peça pela segunda vez, já tinham levado outras crianças também, e é muito bom entender que mesmo lá, atravessando o oceano em outro continente, como que chega a nossa arte, né? E é isso que eu falei para você, quando a gente faz com verdade, porque também o Pequeno Herói Preto eu venho com todas essas informações da minha infância, né? Essas referências de Ipueira, eu conto que eu sou de uma família de heróis e heroínas, então eu vou descrevendo a minha família e de como é importante ser um super-herói, né? Eu acho que a grande missão do Pequeno Herói Preto é mostrar para todo mundo que nós somos os heróis e as heroínas da nossa vida, que a gente não precisa de uma capa para voar, de ser veloz, de ter força para levantar um caminhão, né? Que a nossa força está dentro da gente, basta a gente acreditar e lutar, e com certeza vai conseguir. Então, chegar no continente africano foi muito maravilhoso, e pode ter certeza que logo, logo você vai me ver em outros países também, não só do continente africano, mas de outros países que a gente quer levar nosso trabalho. Como a gente falou de tantos ditados aqui, eu vou fazer mais um. Tudo que é bom dura pouco. A nossa edição do programa de hoje chega ao fim, Júnior. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, ciente de que a tua agenda é bem corrida, principalmente agora com as atividades voltando ao normal, e também, graças a Deus, né, pela a forma com que os seus projetos foram abraçados em cada local que você passou. E eu deixo agora o nosso espaço aberto para que você divulgue suas redes sociais, fale as próximas agendas, faça seus agradecimentos, mas trazendo um pouquinho lá da cidade de Ipueira, em nome dos ipueirenses e também aqui da TV Sol, do nosso programa Ponto de Vista. Eu agradeço a sua disponibilidade e parabenizo você por levar não só a cultura africana, mas sim também levar o ser nordestino, o resistir, o persistir e fazer com que a desistência ela nunca fosse um ponto a se pensar na sua vida. Então eu agradeço demais a sua participação.
Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, é uma festa estar aqui conversando com você. Quero agradecer pelo convite, né? Agradecer a toda a equipe da TV Sol e, claro, mandar um super abraço para nossos amigos e familiares conterrâneos de Ipueira. Dizer que tudo que eu faço, os trabalhos estão nas redes sociais. Então, o meu Instagram, Facebook é Júnior Dantas, né? O Instagram Júnior com 2 N's. Mas também tem o Instagram, Facebook e o canal no YouTube do O Pequeno Príncipe Preto. Lá tem vários vídeos, contação de histórias, várias coisas legais. E também tem o canal, né? Tem o Instagram, Facebook, O Pequeno Herói Preto. E no canal do YouTube do Pequeno Herói Preto é onde está a websérie que eu conto, né, a história de vários heróis e heroínas através do Super Nagu, que é esse personagem que eu criei, que é um menino, que é youtuber, que ele vai descobrindo os segredos, então ele conta tudo na internet. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, muito, muito obrigado, e um abraço para todo mundo, e muita saúde, muita saúde. Obrigado, Júnior. Você já sabe, vai aí nas redes sociais que Júnior Dantas mencionou, dá aquela força e já fica aberto o nosso espaço, Júnior, para suas próximas viagens, aquilo que a gente puder fazer para ajudar na divulgação e fazer com que você leve essa mensagem para outros povos, a gente fará, com certeza. O programa de hoje, derradeiro do mês de novembro, fica por aqui. Nós falamos de persistir, resistir e jamais desistir em relação a uma consciência que vai muito além, mas muito além das questões raciais. É uma consciência de vida, uma consciência que emana todas as vibrações positivas que são necessárias para que a gente possa ser e estar e, além disso, existir nesse nosso mundo. As redes sociais da TV Sol já passaram por aqui. Você que perdeu o programa, assiste o nosso ponto de vista desse dia 28 na íntegra. Fiquem todos com Deus e que o seu Deus te abençoe, nos abençoe. Até a próxima! Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança para fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA para quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala.